mas eles significam, no conjunto das demais vozes que dão a proposta de ensino ali contida, fundamentos linguísticos e também políticos, dispensando os textos por mim assinados de uma paráfrase absolutamente desnecessária. Em terceiro lugar, é preciso também salientar que o fato de o livro ainda estar vivo se deve a seus leitores, aos inúmeros professores de português e aos inúmeros professores, formadores de professores que o manuseiam e que lhe dão sentidos, atualizam-no e vão além dele, dando corpo e sangue às palavras e ideias defendidas desde os inícios dos anos 1980. Com esses distantes e muitas vezes desconhecidos leitores, mas companheiros de diálogo, é preciso compartilhar a permanência tão longa de um livro composto despretensiosamente como material para um curso de formação continuada de professores do oeste do Paraná. Por fim, antes de começar a revolver os sedimentos de um passado, é preciso dizer, nos tempos presentes, nos tempos que correm, que este não seria um livro de valor, diante dos critérios da suposta seriedade contemporânea da CAPES. Composto por um conjunto de textos ensaísticos, sem representarem relatórios de pesquisa, talvez com exceção do texto da Lilian, sem revisão da bibliografia pertinente, publicado como coletânea numa editora desconhecida e sem conselho editorial, sem financiamento público, este livro seria um livro sem valor, um LNC, um livro não classificado nos critérios da CAPES. No entanto, seus textos fundam-se em ideias e ideais, corajosamente avançam na reflexão e queriam então apontar caminhos. Mais do que dialogarem com o mundo acadêmico de então, os textos dialogam com professores. Se efetivamente se tornou um clássico, seria bastante interessante revisar as categorias com que hoje se avalia o que se produz e para quem se produz no mundo acadêmico. Isto posto, para contribuir para o debate que se vai fazer aqui, tá, sobre o ensino de língua portuguesa, eu volto ao passado para revolver sedimentos com olhares, obviamente, do presente. O olhar do presente para esse passado é olhar com novos sentidos, acarinhando lembranças e fontes que estabilizaram o que foi dito, para entrever e transver, como gostaria de dizer Manuel de Barros, o que não foi dito e poderia ter sido dito. Porque já dispomos hoje de outros textos, de outras palavras, de outras histórias. E alguns dos não ditos então, 81 a 84, que é quando esses textos que compõem a coleção foram produzidos, tá, não poderiam efetivamente ser ditos. Não dá para esquecer que nós vivíamos numa ditadura, tá, e que começava um processo de democratização do país. Quer dizer, retornar a isso, a essas histórias, tá, é ter presente o que nos ensina Bakhtin. Eu cito: não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto dialógico.
Esse se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites. Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos nos diálogos dos séculos passados, podem jamais ser estáveis, concluídos, acabados de uma vez por todas. Eles sempre irão mudar, renovando-se no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo, existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas que em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e sobreviverão em forma renovada, em novo contexto. Não existe nada absolutamente morto. Cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo. Acho que 30 anos já é um grande tempo para uma geração. E pensar nesses 30 anos de olhar para o passado e pensar o que levou à construção do texto na sala de aula. E aqui, particularmente para mim, nesta fala, o que levou aos textos, concepções de ensino de língua portuguesa e ao texto Unidades Básicas do Ensino de Língua Portuguesa, é retomar um pouco a história de formação de uma certa geração de linguistas. Durante os anos, meados dos anos 70 em diante, chegavam ao Brasil os textos de Benveniste, publicados na França em 76, chegavam ao Brasil os textos de Austin, de 1962, chegavam ao Brasil o texto de Searle, de 1968, e que foram incorporados nas análises de conjuntos que fazíamos no interior da linguística e que foram se deslocando a barra que separava, no gesto inaugural de Saussure, a língua da fala. Eu acho que o trabalho mais emblemático nesta época, nos anos 70, no estudo da língua, é elaborado por um professor que chegou a dar aulas aqui em Campinas, o professor Oswaldo de Cruz, com a semântica argumentativa, que tentava introduzir no interior dos estudos linguísticos a questão da argumentação e a questão da retórica. Isso pode me fazer lembrar que em 1976, quando eu decidi fazer uma dissertação de mestrado sob orientação do professor Carlos Botti, em argumentação e orientação argumentativa, o coordenador da pós-graduação do IEL, na Unicamp, me disse: a gente traz do interior do Rio Grande do Sul um professor para fazer mestrado em linguística e ele vem aqui e faz uma dissertação que não é linguística. Porque trabalhar naquela época com Benveniste, com Searle, com de Croo, com Austin, não era linguística. Na verdade, eu não queria trabalhar com o que trabalhei na minha dissertação de mestrado, mas queria trabalhar com uma certa perspectiva. O meu tema inicial com que eu vim para cá era estudar a ideologia do trabalho que faz o gesto de um roubo de um saco de soja numa cidade próxima à minha, com o celular, e condenar alguém que está passando fome. Há muitos anos de prisão. Como alguns mais próximos de mim sabem, a minha formação inicial é de Direito, e o processo primeiro que eu tive nas mãos, um recurso ao tribunal, foi precisamente dessa condenação. E
olhando o processo, um grande amigo meu que queria que eu não virasse professor, ou deixasse de ser professor, e viesse para exercer a advocacia, me pede para eu olhar o processo e ver que defesa eu faria no tribunal. Eu olhei o processo e o processo é duro. Porque a condenação a 10 anos de prisão por um saco de soja, o juiz nomeia um advogado dativo que presente aceita e que não assina a ata. E que, portanto, não estava presente. E que depois, ao longo do processo, não fala. Quer dizer, esse sujeito não teve defesa, porque não tinha dinheiro para pagar um advogado. E ele foi condenado por inexistência de defesa. Um princípio constitucional é: ninguém pode ser condenado sem defesa, portanto, o processo todo. E o processo foi anulado, tá? Em cima desta argumentação. Quer dizer, era vivendo isto. Tá? Então, como professor e como bancário, que eu trouxe os meus temas para um mestrado. Tá? E meu orientador me dizia: bom, se você quer trabalhar com isto, eu não completo o texto. Você deve restringir o teu tema. E eu tive sessões de orientação para eu restringir meu tema: a ideologia do trabalho, a condenação, tá? Nos tribunais, etc. Tá? E as sessões foram de tal ordem que cada vez que eu entregava um texto para ele só me devolvia dizendo: você tem que restringir. Até que eu fui a uma sessão com uma página escrito o título do meu projeto de dissertação de mestrado, 3 folhas em branco, e dizendo: restringir tanto que desapareceu. Pena. E aí eu disse: agora você está pronto para fazer uma dissertação de mestrado. E eu fiz uma dissertação de mestrado sobre as orações condicionais. Okay? Nada de ideologia, nada de linguística textual, nada, okay, presente do discurso, nada presente das enunciações. Ainda assim, lá eu meti minha colher, e fui encontrar um C condicional no português, em todas as regras sintáticas, que não é condicional, ok? Mas que é dialogal, que envolve o diálogo, que era, na verdade, a hipótese que me sustentava lendo em 1976 a então edição espanhola de 1976 de Marxismo e Filosofia da Linguagem, que foi editada com o título El signo ideológico e la filosofia da linguagem, pela editora Alberto Corazon, claro, editora do Partido Comunista Argentino. Esse C que eu encontrei foi o C: se alguém perguntar por mim, estou na biblioteca. Ou se te interessa saber, eu viajo amanhã. Que não apresenta nenhuma condição para eu estar na biblioteca, nem apresenta nenhuma condição para eu viajar amanhã. Mas que, na verdade, justifica eu te informar o que estou te dizendo. Uma hipótese que eu formulo para poder estabelecer o diálogo. Quer dizer, é a leitura de Voloshinov, que não é citado, obviamente, na dissertação e nem no texto da sala de aula, que os textos são anteriores, 81 e 82, a primeira vez que eu apresento a proposta de ensino de língua portuguesa, que está no texto da sala de aula, um colega meu me perguntou se eu já tinha tirado passaporte. Nós estávamos em 82, e era importante eu ter um passaporte na mão, em qualquer circunstância política. Okay? Quer dizer, obviamente, a ideia de diálogo, a ideia de interação está por trás de toda a proposta. Quer dizer, então, o círculo de Bakhtin, que eu vinha conhecer bem mais tarde, estudar mais profundamente mais tarde, na verdade, ilumina o meu trabalho. E
ilumina o meu trabalho já na dissertação de mestrado e que vai me levar a um cursinho de formação continuada. E veja, o cursinho aqui é dito propositadamente com o pejorativo inho, ok? Porque era a ideologia da época, não esqueçamos, estamos em 1976, 78, ok? E nesse curso em Juí, enquanto discutimos as últimas teorias que levávamos dos nossos mestrados, o professor Círio Pocente e eu, e tendo levado o professor Carlos Franco para a cidade, uma pergunta de um professor, o professor se chama Jorge Westensteifer, ele me pergunta, depois de falar de argumentação, de falar de enunciação, de falar de panveniste, de falar dos processos enunciativos, ele me pergunta, e o que com isso a gente faz na frente de 30 alunos da quinta série? E pela primeira vez, quando a ideologia era não se dê receitas, como se pensar no ensino é dar receitas, um preconceito enorme com a área da educação, eu tentei dar uma resposta. E ao tentar dar essa resposta, sai o quadro que está no texto da sala de aula, partindo da narrativa, chegar à argumentação em plena aula e em pleno diálogo com esses professores. A partir daí, isto passa a ser, em Juí, algo que passa de aluno para aluno, mas não era objeto de processo de ensino na sala de aula. Então eu assumi, nessa época, uma cadeira de práticas de ensino em Juí, antes de vir para Campinas, ok? Em que eu trabalhei a questão do ensino de língua portuguesa um pouco mais aprofundadamente, ok? Quando eu cheguei aqui em Campinas em 80, logo eu fui dar um curso de práticas de ensino de língua portuguesa com a professora Lilian. Eu me lembro até hoje que na sala de aula Lilian dizia às vezes: bom, tal coisa tem que ver com isso e com aquilo. Os alunos, nós não vimos isso. Eu dizia: mentira, viu na cadeira tal do curso lá no Leão. O texto tal, vocês estão mentindo para a professora de práticas de ensino. E eu estou aqui só para fiscalizar isso. Vocês não estão levando a sério. Não levando a sério. Tratando de cadeiras pedagógicas, vocês não estão levando a sério. E até hoje, infelizmente, isso permanece. Essa formação do professor que não tem presente, desde o primeiro ano do curso de graduação, a formação do professor, mas que faz um arremedo de formação do professor, formando o bacharel para a pesquisa, e acrescenta um conjunto de outras disciplinas pedagógicas, as disciplinas pedagógicas são consideradas menores. Num preconceito, inclusive, dentro dos institutos e faculdades, um preconceito contra a área da educação. Muito frequente. Como se a didática fosse aquela que eu estudei na minha graduação. Ainda. Como se psicologia educacional, eu como linguista vou pensar que ainda permanece aquela que eu estudei na minha graduação. É possível você sair de um curso superior hoje para ser professor sem ter a mínima, mas a mínima noção de teorias pedagógicas. Mas é possível você fazer um prof. Letras em que uma disciplina que se chama fonologia e ensino não tem uma palavra sobre teorias de ensino, que passa por todas as teorias fonológicas. A disciplina se chama fonologia e ensino, passa por todas as teorias fonológicas e nenhuma palavra sobre o ensino. Como se o ensino não tivesse teorias distintas. Como se a área
de formação do professor fosse uma área inexistente. Quer dizer, então, é na contracorrente, tá, que se escreveu nos anos 80 uma proposta de ensino da língua portuguesa. E talvez a permanência dessa proposta e o sucesso desse livro, que as três colegas estão chamando de clássico, e os colegas que escrevem dentro desse livro que elas organizam, tá, portanto mais de 20 pessoas, tá, é uma consequência precisamente dessa visão um pouco mais, digamos assim, aberta para a formação do professor, e um pouco mais aberta para a educação, e um pouco mais aberta para a sala de aula como um lugar que tem que ser levado a sério por nós. Okay. Obviamente, tem ingenuidades no livro Texto na Sala de Aula. Eu vou apontar algumas delas. A primeira ingenuidade é pensar, tá, que aprender a língua padrão é domínio de uma outra forma, como se esta já estivesse pronta e acabada. Essa noção de língua padrão como algo pronto e acabado, tá, na verdade se inspira no uso da língua tá, nos meios de comunicação social, tá, e nós, tá, uma das grandes dúvidas, inclusive para um livro, para essa proposta de ensino da língua portuguesa aparecer, era: defendo ou não o domínio da língua padrão? Defendo ou não o uso do dialeto pelos alunos e pronto, não tem que aprender nada. Pior ainda é que quando põe isso como dicotomia, a ingenuidade é pensar que são dicotômicos, como se não houvesse atravessamentos, como se não houvesse circulação entre um e outras formas, tá? As posições então existentes eram: dominar a língua padrão para, com esse padrão, substituir as formas errôneas de dizer, de escrever do povo inculto e não escolarizado. Esta é uma posição que eu chamo de tradicional e que volta à ordem do dia nos anos 2014, ok? Ao menos num debate que estive em São Paulo, sábado passado, em que o autor diz: é preciso que as coisas sejam corretas em termos de língua. Dominar a língua padrão como uma das variedades para usá-la nas circunstâncias necessárias, já que cada variante seria adequada para situações distintas. A imagem comum era de que não se vai a uma recepção de calção de banho, como não se vai à praia de terno e gravata. Essa eu chamo de posição sociolinguística. Como se a língua fosse algo que eu possa vestir e desvestir. Se eu estou numa circunstância, eu falo numa forma; se eu estou noutra circunstância, eu falo noutra. Como se o sujeito falante pudesse se desvestir da língua e vestir outra em outro momento e em outro momento. Isso é uma posição que, de novo, imagina as línguas prontas e acabadas. Uma terceira posição era dominar a língua padrão como instrumento, já que a língua é um instrumento de opressão das classes hegemônicas. E para lutar com as classes hegemônicas e transformar a sociedade, é preciso dominar os instrumentos da classe dominante. Okay? Eu chamo isso da posição de certas teorias da educação, fundamentalmente a teoria da pedagogia crítica dos conflitos. Okay? Também, de novo, um engano. Porque se efetivamente a língua padrão fosse distante e outra coisa em relação à língua não padrão e aos dialetos, a própria opressão seria impossível. E o próprio domínio ideológico seria impossível.
da classe hegemônica, porque há trânsito entre essas coisas. E por fim, dominar a língua padrão, porque esta é uma entre as formas de falar e de escrever. E havendo preconceito social contra todas as formas dela discordantes, para se iniciar num outro processo. Admitindo que eu posso me enunciar em qualquer uma das variedades, o processo de construção de uma variedade como padrão é o processo de inculcação da ideologia da incompetência nos falantes dos dialetos não padrões. Portanto, o processo escolar deve ser um processo de trabalho político, pedagógico político no sentido de Paulo Freire, de desinculcação da ideologia da incompetência. Por isso, as ideias tão simples como você pode ser autor, você pode escrever suas narrativas, você pode publicar o seu livro, você pode publicar os seus livrinhos, alguns deles, para minha surpresa, eu encontro agora aqui. Okay? Quer dizer, uma ideia tão simples que é, de base, na verdade, enunciativa. Quer dizer, então, esse processo de interpenetração de variedades, não fica tão claro no texto da sala de aula. Ele só se torna claro para mim no processo contínuo depois de uso desses textos no trabalho com os professores. Você controla meu tempo, eu já não estou falando mais do que devia. Eu recém estou no primeiro item. minutos. A segunda questão é a ideia de em vez de você ter objetos de ensino, você tenha práticas linguísticas na sala de aula. Esse deslocamento do objeto para as práticas, eu acho que constrói, na verdade, todo o trabalho com língua portuguesa que se propõe no texto da sala de aula. Okay? E por que práticas? Olhar para a produção de textos como uma prática, ok? É pensar a possibilidade dos sujeitos se fazerem autores no trabalho de sala de aula. Na verdade, introduzir a noção de produção de textos nesta época já é uma mudança. Não pelo simples gosto meu por terminologia. Você acha que se desses 30 anos sobrou alguma coisa, é que quando se fala em escola, se fala em produção de textos. Só se fala em redação nos enários da vida, nos enéns e em concurso. Quer dizer, o termo redação passou a ser efetivamente um termo que remete a textos que se produzem em situação específica de concursos. E hoje você usa o termo produção de textos para todo o trabalho escolar com aquilo que no passado se chamava redação. Mas veja bem, eu andei manuseando aí no texto que está no livro, que está sendo lançado hoje, olhando dando uma rápida olhada para títulos que compõem a minha biblioteca. Eu lembro que eu fui ao 3º encontro, por exemplo, de professores de redação do Estado do Rio de Janeiro. O livro do Alcir Pécora se chama Problemas de Redação. O livro da Irene Frank se chama E as Crianças Eram Difíceis na Redação na Escola. Quer dizer, o conceito de produção de textos e a sua vulgarização, na verdade, vai ser dado pelo texto na sala de aula. E o meu gosto não é simplesmente por uma mudança de redação para a produção. É que falar em produção é falar em agentes de produção, é falar em instrumentos de produção, condições de produção e modo de produção. Isso eu não podia dizer em 81, do texto que está no texto na sala de aula. Isso é um marxismo difuso, tão difuso quanto está no marxismo e filosofia da linguagem,
Voloshina e Bakhtin, tá? de um discurso marxista que não podia se explicitar na época da ditadura. Quer dizer, a noção de produção de textos envolve essas noções. Okay? E claro que se você está trabalhando com isso, você está trabalhando com a linguagem como um desses instrumentos de produção. Em que sentido ele seria instrumento de produção? No sentido de que para produzir um texto eu mobilizo recursos expressivos e esses recursos expressivos são os meus instrumentos. E é óbvio que os recursos marcam os meus modos de poder produzir. Tá? É diferente eu plantar, tá, com um arado tocado a boi, okay, e enxada, e eu plantar com os métodos contemporâneos das grandes produções agrícolas, com trator, arado, mecânico e plantio direto. Okay? A leitura de textos seguia um pouco uma tradição que já estava se implantando no país. Na verdade, a escola iluminista do século XIX, na qual eu me formei e fiz o meu primário, e fiz o meu ginásio, né? Bom, que ainda permanece até o século XX. Porque não sou do século XIX, mas a escola iluminista do século XIX permanece no Brasil até os anos 50, por aí mais, tá? Okay? E, aliás, essa escola está se querendo resgatar hoje, como se ela fosse a grande novidade reinventada. Tá? A entrada do texto para dentro da sala de aula começa ainda nos anos 70, até então, tá? Manuseando, por exemplo, seletas de prosa e verso. Tá? Eu tenho a mania de frequentar sebos, tá? Eu tenho a mania de frequentar livros antigos. Tá? Você encontra vários textos, tá, com riscado a lápis. Por exemplo, eu me lembro até hoje de um texto longo que eu li na seleta publicada pela editora Selpac de Porto Alegre, tá, em que estão marcadas todas as funções do que num texto. Até na escola iluminista você tinha um objeto na área da linguagem, que era o ensino da gramática, e um texto em que você aplicava a gramática e os teus conhecimentos gramaticais. O texto não era objeto de uma leitura dentro da sala de aula, era um objeto de um exercício gramatical, de descrição gramatical. A entrada do texto como um objeto que entra efetivamente para dentro da sala de aula começa nos anos 70. A Rosário, que tem mais a história do ensino de língua portuguesa do que eu, pode me corrigir depois, tá, ok? Mais ou menos aí pelos anos 60, 70, tá, ok? Com, por exemplo, português através de texto, tá? Que a própria Magda depois viu um pouco desse título, porque ela diz, veja, eu estou falando em português através de texto, como se o texto não fosse português. Okay? Dizer, e que entra como objeto de uma leitura e de uma interpretação. Okay? Então, nas práticas de leitura, tá, elas começam a entrar para dentro da sala de aula como práticas efetivas um pouco antes do texto da sala de aula. Okay? E o que talvez haja de novo, tá, essas práticas de leitura é ter pensado essas práticas de leitura como espaços de negociações de sentidos, okay? E como espaços também de liberdade, da leitura livre, da leitura que não tem que ter ficha de leitura, da leitura do romance, tá? Da leitura mesmo que seja da literatura que funciona conforme, okay? Mas que pode me servir de lastro para eu ir além. A experiência, por exemplo, em Aracaju me mostrava que algumas crianças que tinham começado na 6ª série lendo essa literatura que funciona conforme, terminavam a 8ª série lendo Sargento Getúlio de Rondon. Quer dizer, então há um processo de superação. Então, em lugar de eu começar com a meca da crítica literária, eu vou começar com os livros que efetivamente circulam, sem nenhum preconceito. E mais, com a possibilidade do professor não ter lido ainda os livros.
E nem por isso o aluno não pode ler. Como se o aluno não pudesse ler algo que primeiro não passou pela censura do professor. Por fim, a prática de análise linguística, que criou as maiores confusões, tem que ver, na verdade, com a ideia de que linguístico vem de linguagem, não da linguística, porque é totalmente distinto. E muitas pessoas leram isso como linguística, não como um adjetivo, mas como referência ao substantivo linguística, a disciplina, quando na verdade era uma proposta de reflexão sobre os recursos expressivos mobilizados. E para refletir sobre isto, eu posso tanto usar de uma gramática intuitiva, quanto da gramática existente, quanto de uma metalinguagem, ou de nenhuma metalinguagem. Trata-se, na verdade, de eu refletir sobre. Okay? Quer dizer, um exemplo que talvez tenha se tornado clássico, e que eu peguei dos anos, usei muito nos cursos que dei, teve um pequeno texto em que a menina diz: eu acordei e fui escovar os dentes, meu dia que a professora me trouxe, dizendo que os textos são ruins, quando eles vão escrever, eu escreve. E eu perguntei qual é o trabalho da análise linguística que ela faz em cima do texto. Que outros modos eu poderia dizer: fui escovar os dentes. E discutir isso. Quantos outros modos eu posso dizer fui escovar os dentes? Obviamente me aparece de imediato, em vez de fui escovar os dentes, escovei os dentes, porque está na mesma, né? E eu comecei a brincar com isso. Obviamente eu posso dizer, eu acordei, e num sorriso com a boca cheia de espumas, me vi no espelho. Isso é estudar metáfora. Agora, não é estudar o que é metáfora depois de ver metáfora no texto. Okay? Isso é para mim reflexão sobre análise linguística. Isso é uma análise linguística. Vê que eu posso dizer de outros modos. Ou dizer: eu acordei, a pasta de dentro me esperava no armário do banheiro, okay? Que é uma metonímia. Agora, o que a escola estava acostumada? Porque a metonímia, exemplo da metonímia, tira a metonímia dos textos. É metáfora, todas as figuras por aí. Então, o que secundaria a análise linguística? Os estudos de estilísticas, os estudos de literatura, os estudos de gramática, os estudos linguísticos, sem nenhuma preocupação com uma organização de um objeto pronto e acabado. Eu sei que as críticas contemporâneas a isto, feitas aliás em Portugal e não aqui, o que é muito estranho a mim, que quem ensina meia gramática não ensina gramática nenhuma. Okay? Então é preciso voltar no ensino da gramática para a escola, porque essa meio gramática que a análise linguística propõe não é adequada. Bom, são tempos novos, tudo bem, eu já estou aposentado, isso é o que vocês vão enfrentar. Por fim, eu acho que valeria a pena eu sair um pouquinho da proposta e ver, afinal, a recepção dessa coletânea de artigos, com 30 anos, que ainda continua no mercado. Só para usar uma expressão ao gosto do mundo contemporâneo, continua no mercado, eu diria ainda continua sendo lida, mas eu vou dizer, continua no mercado. Por quê? O que explica isso? Às vezes eu fico triste para ela continuar no mercado, porque já deveriam surgir outras ideias. Já deveriam, surgiram outras ideias. Por que as outras ideias não colaram? Por que essa permanece aí circulando? Por aí ainda, apesar de todos os pesares. Okay? Eu acho que isso tem que ver um pouquinho com o ambiente político. Não esqueçamos que os anos 80 nós vivíamos, fomos chamados na luta pelas diretas já. Fomos primeiro chamados em 82, depois de uma grande luta, a votar. A minha geração pela primeira vez votou na eleição para governadores de estados. Intelectuais brasileiros foram para as secretarias de educação de municípios, por exemplo.
E o movimento da Constituinte, o movimento das diretas já, e depois o movimento da Constituinte, nos chamavam para uma participação. Nós vivíamos sob o signo da participação. Hoje nós vivemos sob o signo da eficiência e eficácia. Se você não é eficiente, não é competente, não participe. Porque o mundo é nosso. Dos Armínios Fraga, dos Pesos Maus, dos Pedros Malans e companhia. Okay? É isso que a imprensa quer nos impingir. É isso que nos quer impingir um Mendonça de Barros. Eu tive acesso a uma conferência do Mendonça de Barros e me pergunto se o povo brasileiro está preparado para o que há de vir. A conferência é proferida para altos executivos de um órgão governamental, de um Estado desse país, governado pelo partido de Mendonça, e ele faz duas grandes propostas. É preciso acabar com a pressão do baixo desemprego no mercado de trabalho. É preciso aumentar o desemprego para que os salários não sejam altos. Segundo, é preciso acabar com a política agressiva de aumento da renda mínima, que é o salário mínimo. Isso é uma política agressiva. Quer dizer, então, neste mundo dos competentes, obviamente já não se vive mais sob o signo da participação. E nesse sentido, o livro desta sala de aula é absolutamente desatualizado. A recepção desse livro do mundo acadêmico passou por dois caminhos distintos. As faculdades de educação passam nas áreas de ensino de metodologia, de ensino de língua portuguesa, passam a adotá-lo. Inclusive a Universidade Federal de Minas Gerais torna a leitura obrigatória na seleção do mestrado, para meu espanto, já em 1986. No meio acadêmico dos linguistas, é um livro absolutamente desconsiderado. Nenhuma disciplina de linguística aplicada ao ensino de língua no meu instituto se usa o texto da sala de aula. Ele é um livro que hoje não está na moda acadêmica, mas não esteve também nos anos 84, 85, na moda acadêmica do meu meio, onde eu circulava. É claro que, felizmente, existem universidades que não são tão importantes como essa, onde ele circulou. E por isso ele tem sucesso, porque ele permanece. Mas então, uma das coisas que eu ouvia era de colegas no meu corredor: na próxima edição desse livro, tu tem que tirar o texto tal. Na próxima edição tem que tirar o texto X, o texto Y, porque isso não dá para ficar aí dentro de um livro que você organiza. Bom, os textos estão até hoje lá, precisamente esses que eram para tirar. Aqueles que não eram para tirar, eu tirei. Por fim, eu acho que esse sucesso tem que ver com uma emergência, a partir dos anos 80, de uma movimentação efervescente no processo de formação continuada de professores. De uma preocupação que passa, que extravasa os muros das faculdades de educação e que vão, por exemplo, para a experiência do Cefam, nos anos 80, e que vão para a experiência de pessoas como a Norma e a Rosário, assumirem monitorias nas delegacias de ensino, que eu lembro até hoje, em 85, quando a gente se encontrou lá em casa, e a gente foi conversar e começamos em 85 um projeto junto à delegacia de ensino de Campinas, que tem que ver com essa efervescência da questão da formação continuada do professor. Okay? Da descoberta dos professores de que ter um diploma não é estar formado, é só estar diplomado. Okay? Eu acho que, olhando para um panorama mais amplo do Brasil como um todo, eu diria que os professores desta geração que está se aposentando já, está chegando próximo à aposentadoria, fez algo
que é inacreditável historicamente. Numa única geração, okay, nós passamos de pais com baixa escolaridade a uma escolaridade de nível superior. Okay? Eu, pessoalmente, passo a ter não só uma escolaridade de nível superior, eu sou mestre, doutor, livre docente e titular. Okay? Sou filho de analfabetos. A nossa geração que se aposenta hoje é uma geração cujos avós possivelmente eram analfabetos, tanto os paternos quanto os maternos. A geração de professores contemporânea, que está hoje se aposentando, é uma geração de professores, tá, que tem nos pais uma escolaridade mínima. Em 1.700 professores com quem tivemos contatos, no estado de Sergipe, no interior de Sergipe, Corinta e eu, 6 professores eram filhos de pais que tinham um curso superior em 1.700 pessoas. 6. Desses 6, 4 é a mãe que fez uma licenciatura mais ou menos ao mesmo tempo que a professora atual está fazendo, que também é uma professora e que fez a mesma faculdade que a filha, que também é professora. Okay? Portanto, na verdade, 2 professores eram filhos de pais com curso superior. Uma filha de advogado e uma filha de médico, o que é muito estranho. Uma filha de médico virar professora. Mas as coisas acontecem. Então, nesse contexto, digamos assim, a preocupação com a formação continuada de professores e a ideia, esse salto que os professores deram, tá, de serem filhos de pais de baixa escolaridade e terem curso superior, é um salto que produz um gap, um vazio, tá, que a formação continuada está preenchendo e vem preenchendo. Não se trata pelo fato de que eu fiz a faculdade. A faculdade, eu brinco com os professores, quando eu me encontro com os professores, olha, a faculdade que vocês fizeram é a mesma que eu fiz. Noturna, eu trabalhando de dia e a gente pedindo para o professor, não, muito texto para a prova, não. Se a gente tinha apostila, mas para aí, para a prova só os 2, não mais do que 2. Da apostila que nós pegamos e que nunca lemos. Na verdade. Eu brincava até na faculdade, quando eu comecei a dar aula, que a faculdade funciona da forma distinta do supermercado. No supermercado, é faculdades privadas, obviamente, no supermercado você vai com pouco dinheiro, você quer comprar o máximo. Na universidade privada, que foi o que se esparramou no país como brinde para a classe média pós golpe de Estado, você vai à faculdade, tá, paga a anuidade, mas você quer o mínimo possível, ok? Para não ter muito trabalho. E você se diploma. E ao se diplomar, você produz um gap. Esse gap é que produziu essa efervescência da formação continuada de professores. Bom, acho que esses são os 3 motivos pelos quais esse livro permanece, ao menos do meu ponto de vista. Mas resta sempre a pergunta: restou alguma coisa naquele livro que o Cunhava foi o editor da primeira edição, e o desenhista da capa? Perdura alguma coisa? Talvez ecos, talvez lembranças de alguns ex-alunos que mantêm no fundo das suas gavetas alguma coletânea de textos organizada com o seu professor na forma de um livrinho mimeografado a álcool, com seu texto escrito e lá publicado. Se há essas lembranças, valeu a pena. Obrigado.